Você acha difícil ou impossível abandonar algum vício que você está, neste momento, querendo abandonar? O que precisa fazer para que você se direcione para o seu desejo, o seu objetivo ou a sua meta? Eu parei de fumar e hoje, nesse vídeo, eu vou falar como eu fiz este processo, a motivação interna, aquilo que me levou a parar de fumar. E é muito bacana isso, porque sim, nós precisamos ter motivações internas. Às vezes só a medicação, às vezes só uma boa vontade não é suficiente para que a gente possa abandonar. O vício é uma bengala, é algo que está ali, um comportamento que está cumprindo uma função. E nós temos que entender isso para que possa acontecer, da gente fazer outros processos e, às vezes, abandonar um vício e já ter outro, né? Colocar no lugar. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle. A Jornada da Nichelle, uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho dentre milhares e milhares de possibilidades. Eu aqui trago a minha jornada, como eu fiz, o processo que eu fiz, determinadas situações na minha vida. E se eu posso ajudar você, eu vou ficar muito, muito feliz. É difícil? Sim, é difícil. É difícil a gente abandonar determinados comportamentos que a gente considera como vícios. Seja qual for, né? Eu tô aqui falando de como eu vou falar, né? No caso, como eu parei de fumar, mas a gente pode pensar em milhares de situações, porque nós somos seres de hábitos, então nós temos uma quantidade enorme de vícios, de bengalinhas, né? Que a gente se apega para poder, sei lá, suprir uma necessidade, uma carência e tudo mais. Eu, em algum momento da minha vida, eu comecei a fumar. E, na verdade, eu comecei a fumar lá na minha adolescência. Eu não lembro exatamente que idade que eu tinha, mas eu lembro que eu comecei a fumar. Eu estava inserida no contexto, eu não lembro exatamente do porquê que eu comecei a fumar. Poderia dizer que foi em função da adolescência, tentando me inserir num contexto, mas não, acho que não foi isso. Né? Se eu puder, logicamente, eu iria dizer isso, mas se eu olhar para o meu processo, a minha história de vida, eu vou entender que existia uma carência. Talvez eu tenha feito isso como uma bengala para suprir essa carência. Eu já contei em alguns outros vídeos, ou num outro vídeo, eu me sentia rejeitada. E eu não tinha esse entendimento do porquê que eu estava sendo rejeitada. Sendo que a minha mãe tinha uma família numerosa, porque justamente ela iria fazer este processo. Até poderia acontecer, isso não é um absurdo, né, digamos assim, né? Mas eu era muito parecida com ela. E como que eu poderia ter sido, né? O que teria acontecido? Na época, eu não tinha um raciocínio lógico para isso, porque não era o raciocínio, eu tinha o sentimento. É o sentimento que a criança, ela absorve como uma esponja, né? Veja, então, provavelmente, esta carência, esse sentimento de rejeição, ele estava presente no momento em que eu comecei a fumar. Se eu não tivesse começado a fumar, quer dizer, ter esse vício, talvez eu tivesse outro. Eu ia ter, talvez, uma compulsão por comida, por chocolate, enfim, inúmeras outras coisas, não é? Bom, e eu fumei isso durante muitos anos da minha vida, até que um dia, o meu filho, ele estava num período escolar, eu não lembro exatamente que idade que ele tinha, 7, 8 anos, eu não sei, e ele chegou em casa, ele me lembra muito bem, ele chegou, me abraçou, e ele disse: mãe, eu não quero que tu morra, tu tem que parar de fumar. E aquilo me causou um impacto, né, tão grande, que eu não sei se eu pensei, eu só sei que eu senti esse impacto, né? E naquele momento em que ele estava falando aquilo ali, ele tinha ouvido uma palestra na escola, alguma coisa assim, sobre os malefícios do cigarro, né? E aquele momento eu peguei a carteira de cigarro, eu lembro que eu amassei na frente dele e eu disse: a mamãe nunca mais vai fumar. E foi verdade, eu nunca mais fumei. Claro que no processo seguinte, na semana seguinte, eu procurei um pneumo, né, para ver a minha função pulmonar, se eu tinha que fazer alguma coisa para, né, desintoxicar e tudo mais. E ele me indicou, na época, um grupo que estava começando um trabalho dentro de um hospital,
para ajudar as pessoas a largar o vício, digamos assim, né? Passar por esse processo. E aí eu me inseri neste grupo, né? Durante uma semana. Eu lembro que na semana seguinte foi oferecido para mim o uso de adesivo, uma medicação, e eu decidi não fazer uso, porque eu não sentia necessidade, se eu tinha decidido parar de fumar, se eu ia colocar nicotina de novo, através daquele adesivo, no meu organismo. Eu não estava parando de fumar, eu já tinha parado de fumar, né? Mas tudo bem, naquela semana seguinte, então, foi feita uma roda para fazer uns depoimentos de como tinha sido aquela semana. E quando eu relatei quando eu já entrei no grupo, eu já tinha parado de fumar, que eu não tinha feito uso do adesivo, nem do medicamento, foi um espanto, assim, como isso foi possível, como você conseguiu, todos queriam saber, né, como tinha sido o meu processo. E ali naquele grupo tinha pessoas que estavam passando por dificuldade, médicos, advogados, juízes, professores, pessoas que estavam em contato diretamente com o público, né, e tinha uma necessidade muito grande de parar, seja de fumar, de beber, de usar drogas, seja, tudo é droga, né, mas era uma necessidade muito grande de fazer esse processo para se manter saudável, né, o corpo já apresentava sinais de que estava ficando saturado por aquele excesso de uso que estava acontecendo, né? E aí eu falei o motivo pelo qual eu tinha parado de fumar. E foi num momento assim muito, digamos, impactante, né? Como meu filho, ele tinha me jogado, nem é contra a parede, ele tinha me feito entender, quer dizer, naquele momento ali impactante, né, do não morrer, como eu tinha me assumido, digamos assim, como uma pessoa responsável, enfim. E foi muito interessante. E naquele momento ali eu entendi, teria que haver uma motivação muito forte, determinante, né, para que a gente pudesse abandonar aquilo que estava nos prejudicando. Porque nem sempre a gente tem essa consciência que aquilo está nos prejudicando. Eu conheci e conheço até pessoas que estão com problemas pulmonares sérios, efezemas pulmonares, a pessoa já não consegue mais respirar e está fumando ainda. Você entende? Eu me lembro que eu entrei em contato com uma pessoa fazendo um trabalho aqui e ela usando o oxigênio para lá e para cá, mas continuou fumando. E aí, como é que você vai dizer para ela, para de fumar que você está morrendo? A resposta seria, estou morrendo mesmo, né? Veja, então, nem sempre pode ser impactante aquele momento ali. Agora depende de cada pessoa. Como é que ela vai lidar com essa situação? O que ela quer para a vida dela, né? A força, a vibração, a energia que está contida ali naquele momento. Veja, vários elementos estão contidos aqui nesse ato, nesse momento que eu parei de fumar. Como eu disse, eu comecei a fumar na minha adolescência, mas eu não tenho certeza se a motivação para iniciar o fumar se tinha a ver com a adolescência, com a rebeldia. Talvez com a rebeldia, mas uma rebeldia de sentimento de rejeição lá atrás. Eu entendi isso também, sabe? Era um somatório de situações que aconteceram para que eu começasse a fumar. Quando meu marido faleceu, eu fiquei pensando se eu ia conseguir dar conta deste propósito, né? De criar o meu filho, de ver ele crescer, de, sabe, ver as etapas da vida dele, né? Porque como ele não tinha visto, né? O meu filho tinha 3 anos de idade quando ele faleceu, então eu acho que isso tem também um elemento muito forte aqui, muito determinante, porque naquele momento, ou nos momentos seguintes, no momento primeiro não, eu continuei fumando em função da ansiedade, de todo aquele luto que eu estava vivendo, né? Mas no momento seguinte, em vários momentos, eu tentei. Aqui a palavra é tentar. Eu não parei. Eu tentei parar de fumar. Às vezes eu parava uma semana, às vezes eu parava. O máximo que eu consegui foi um mês ficar sem fumar. E eu voltava a fumar. Ou seja, eu ainda não tinha presente esta motivação tão forte, né? Que aquele momento ali me remeteu a todas essas tentativas que eu tinha feito, mas eu acho que o que mais pesou é a ideia de que eu tinha pensado lá, será que eu vou dar conta? Será que eu vou estar bem para vê-lo crescer, para ver essas etapas da vida dele, né? Acompanhar, fazer parte, ser uma mãe presente? Eu acho que isso foi mais forte
do que tudo mais. A rejeição, a adolescência, sei lá, a bengala, naquele momento ali, ela foi substituída pela presença, pelo amor, pela compaixão, por tudo, porque eu queria acompanhá-lo, eu queria estar presente, né? Entende? Eu acho que tem tudo a ver com isso, sabe? Eu não sei se está confusa essa minha fala, mas é isso. Eu parei de fumar naquele momento porque eu estava preparada, digamos assim. Eu tinha uma energia que ela veio se acumulando em função de vários momentos, e aquele momento tudo se encaixou, tudo, todo o processo foi acontecendo e eu fiz esse movimento de desfecho. Tá, e agora? Ponto. Claro, quando eu procurei um médico, eu imaginei que eu queria fazer uma limpeza, né? Como faz agora para desintoxicar e tudo mais. O médico entendeu, o pneumo, que eu poderia voltar a fumar. Então, ele me inseriu dentro desse contexto, desse grupo, para que eu pudesse fortalecer meu desejo de não fumar, né? Mas eu já tinha essa decisão já estava dentro de mim, porque eu já vinha fazendo este processo. É muito bacana, isso vale para todas as coisas da nossa vida, coisas que você deseja, coisas que você quer, não só para vícios, mas se você tem desejo de viajar, de fazer um investimento, de mudar de trabalho, sabe? Aos poucos você vai fazendo aquele processo, aquela energia, digamos assim, você vai fazendo um acúmulo deste desejo, vai chegar um momento que aquilo ali, ele está pronto, você está pronta, amadurecida para viver aquela situação que você deseja. E quando você está pronta, o universo te dá todos os ingredientes, todos. Ele estabelece aquele momento ali, né? E o meu filho, no caso, ele foi o provocador. Digamos assim, que ele foi o espelho que me fez olhar para todas as coisas que eu já estava buscando, mas que estava faltando, digamos, energia, determinação, foco, atenção naquilo ali. Ele foi, digamos assim, a alavanca que me fez fazer essa mudança. E eu sou muito, muito grata por ele. Muito grata por ele ter feito esse movimento. Claro, se não fosse aquele momento ali, talvez fosse outro. E talvez fosse outro de uma forma mais dramática, né? Poderia ter uma situação pulmonar, como eu vi lá nesse grupo, de pessoas com uma dificuldade enorme, elas já estavam vivendo essa situação pulmonar, ou sei lá, por obesidade, por vícios de drogas que estavam causando um transtorno muito grande. Mas mesmo assim, ainda faltava o acúmulo energético para que elas pudessem, sei lá, através de um choque, né, como eu tive lá, né, uma coisa brusca, assim, impactante, para que elas pudessem fazer a mudança. Então, veja, tudo tem o seu momento. Eu não tenho aqui, né, para dizer para você, olha, dicas, tenho 10 dicas para dar, 5 dicas. Não, não existe isso. Eu tenho o meu processo, como aconteceu com você. Pode ser totalmente diferente. Pode ser que você, através da reflexão, do autoconhecimento, já esteja saturado esse padrão repetitivo na tua vida, que pode ser o vício, né? Saturou. Chegou um momento, eu estou comendo demais, eu estou viciada em determinadas coisas, e aí, de repente, eu olho para outra direção, estou vendo outras coisas, o universo está me colocando outras coisas no caminho, e eu abandono. Tem pessoas que têm facilidades para fazer determinados processos. É assim para elas. E tem outras que é muito difícil. Mas veja, quando eu falo da singularidade de cada pessoa, de cada ser, é disso que eu falo. Porque aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço em termos de experiência, é para mim. Mas a pessoa, você ou qualquer outra pessoa, aquela experiência de, mesmo que está incômodo, aquele vício, seja de fumar, seja de beber, seja de uso de qualquer droga, seja comer demais, compulsão por comida, por compra, qualquer outra situação que você esteja vivendo neste momento e que você ainda não está conseguindo, é porque você ainda precisa
fazer uma experiência mais profunda, mais intensa. E é uma proposta que você fez para você mesmo. Tem pessoas que conseguem essa profundidade de uma forma mais rápida, tranquila. Abandonam e vão embora. Tipo, tirei essa roupa, tirei essa camisa e vou me embora. Vou botar outra e tá tudo bem. Tem outras que demoram mais tempo. Depende dos obstáculos que você colocou no seu caminho. Veja, eu fiz esse processo, digamos assim, em vários momentos. Eu tentei, por isso que eu disse tentei, a palavra era tentar mesmo, parar de fumar, mas ainda não estava pronta para aquilo ali. Eu ainda queria viver outras profundidades, eu ainda queria experimentar outras nuances. Por exemplo, eu experimentei momentos de vergonha. Vergonha. Por quê? Porque teve um determinado momento que não podia mais entrar nos restaurantes para fumar. Não podia. Eu lembro que a minha primeira viagem de avião, eu fumei dentro do avião. Era uma época que podia fumar. Significava que o cigarro podia me relaxar. Era uma pseuda é, fake, né? Um fake, né? Porque não foi o cigarro que me fez relaxar, me sentir segura, mas ele era uma bengala, era um comportamento, né? Mas teve momentos que começou eu me sentir marginalizada, não podia fumar aqui, não podia fumar ali, não entrava no cinema, não era tranquilo para ver um cinema. Então, quando eu parei de fumar, essa liberdade que eu ganhei foi maravilhoso, assim, poder estar no shopping, entrar no cinema e não ficar enlouquecida para sair para fora para fumar. Veja, então, a minha experiência começou a me mostrar situações incômodas, desconfortáveis que eu estava vivendo. Então, eu já estava me encaminhando, eu já estava me preparando para fazer esse processo de parar de fumar. Então, quando meu filho faz esse pedido, ele vem com digamos, foi dramático, né? Uau! Foi aquilo que precisava para, pronto, amadureceu. Todo aquele processo lá parou, cessou. E eu fui viver outras coisas. Olha que bacana. E este processo me ajudou em muitos outros e me ajuda até hoje a pensar sobre isso. Porque quando eu estou com excessos de qualquer coisa, pode ser de sentimento, pode ser de pensamento, pode ser de comida, pode ser qualquer outro excesso na minha vida. Eu penso, eu fiz uma escolha lá atrás pela qualidade de vida. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero qualidade de vida. E às vezes eu digo, o universo me ajuda a me manter saudável, me manter nesse processo de qualidade de vida. Né? Então, isto é o meu formato. Você pode ter outra forma de lidar com isso, mas às vezes escutando isso como eu fiz, como eu passei, ou outras pessoas passaram, como outras pessoas viveram, até através de, sei lá, medicamentos, adesivo, tudo isso pode ajudar. Depende de cada pessoa. Então, lembro que lá naquele grupo, o meu depoimento, vários depoimentos que eu dei, porque eu fiquei, sei lá, um tempo ali, né? Era no sentido de que cada uma daquelas pessoas, deveria fazer esse processo de autoconhecimento. Porque esse processo de autoconhecimento vai te dizer aonde você está neste padrão de comportamento. Por que você está com este padrão de comportamento dentro dessas armadilhas conceituais ou emocionais? E a partir desse momento, quando você compreende isso, você pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas você pode ter mais facilidade para fazer esse processo de abandonar, se a sua experiência já está concluída, já está pronta para aquele processo ali. Lembrando sempre que fazer experiência não é bom nem ruim, é como você está se sentindo. Se fumar para você, se beber, se comer, se isso é prazeroso, é isso que tem que ser. Várias pessoas que passaram na minha vida, dentro do consultório e tudo mais, era prazeroso, essa era a resposta. Eu não quero parar de fumar. Tá tudo bem, então. Só não está bem quando você não está satisfeito com aquilo ali. Quando o desconforto começa a acontecer, como aconteceu comigo. Aquele desconforto que eu não conseguia ter liberdade para estar nos lugares que eu gostaria. Eu não tinha mais, eu tinha vergonha. Eu sentia o cheiro do cigarro no meu cabelo, no meu corpo, na minha roupa, sabe? Às vezes eu ia conversar com as pessoas, eu dava aula, sabe, aquele processo, aquilo ali estava me incomodando. Significava para mim que já tinha um desconforto. E se tinha um desconforto, não haveria mais necessidade de permanecer nesse desconforto. Então, meu filho foi este espelho que me mostrou isso
Muitas vezes a gente se queixa, reclama, acha uma pessoa muito chata que vem dizer alguma coisa, e na verdade ela está sendo espelho, ela está nos mostrando aquilo que nós não conseguimos ver. Os pontos cegos, digamos assim, né? Da nossa vida, que a gente não consegue ver. Às vezes aquela pessoa está nos mostrando aquilo ali. Olha que bacana. Então, assim, em vez de reclamar, a gente ora e agradece. Gratidão. Eu sou muito, muito grata ao meu filho por esse momento, por ele ter me mostrado isso, né? E é isso, gente, é isso, essa experiência que eu queria contar para vocês. Como eu disse, não tem assim uma receita pronta para isso, mas tem sim uma reavaliação, uma autoanálise na sua história de vida para você compreender onde você está emocionalmente, né? Dentro deste processo que você está vivendo, que pode ser um vício, pode ser qualquer outra coisa. Tá bom? Então, se esse conteúdo foi útil para você, foi bom, se inscreva se você ainda não se inscreveu no canal, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com alguém. É tão bom quando a gente pode oferecer para a pessoa um conhecimento que ela não tinha e de repente isso pode despertar nela aquilo que ela estava precisando fazer. Lembra? Meu filho despertou em mim, né? Aquilo que eu já estava, né, no caminho, mas ele foi o despertar. Talvez você possa ajudar outras pessoas, se não você, mas pode ajudar outras pessoas através do compartilhamento, ok? Também pode deixar um comentário, se assim você desejar. Podemos interagir, tá bom? Gratidão por estar aqui. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.